Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, as leituras falam pra gente, né, que nós devemos celebrar testemunhando a alegria da Boa Nova com fé e esperança. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 4, versículo 13 a 21. Atos, capítulo 4, versículo 13 a 21. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e inodutos, se maravilharam, e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: Julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-nos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então, a primeira leitura mostra pra gente, né, que os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, eles estavam maravilhados, né? Porque Pedro e João estavam curaram o homem, né? Voltaram a fazer o homem andar em nome de Jesus. Eles deram testemunho, né, do Cristo ressuscitado a todos os povos. Só que, infelizmente, os chefes dos sacerdotes e os anciãos pediram para que eles não falassem mais no nome de Jesus. Então, começaram a ameaçá-los, dizendo: não, de modo algum, né, ordenaram-lhe que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. E aí Pedro e João responderam, né? Julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedecemos a vós e não a Deus. Então, eles optaram por ouvir a voz de Deus e continuaram a dar testemunho do Cristo ressuscitado a todos. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Pedro e João e sempre ouvir a voz de Deus e sempre dar testemunho do Cristo ressuscitado a todos, né? Dar essa boa nova de que Cristo venceu a morte, tá certo? E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 16, versículo 9 a 15. Marcos capítulo 16, versículo 9 a 15. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. Indo estes, anunciaram uns aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, no evangelho de hoje, Jesus apareceu ressuscitado em primeiro lugar a Maria Madalena. Ela foi anunciar que tinha visto o ressuscitado aos seguidores de Jesus, os quais choravam, não acreditaram na ressurreição, infelizmente, e no testemunho da mulher. O motivo seria o fato de que o testemunho de mulher não era considerado legítimo. Depois,
Jesus, com outra aparência, apareceu a 2 dos seus discípulos. Estes foram anunciar aos outros e eles também não acreditaram, infelizmente, né? Não acreditaram, né, no testemunho dos seus 2 companheiros. Neste ponto, não teria sentido a rejeição, pois o testemunho de 2 homens era considerado válido e legítimo, né? Nessa época. Né? Nessa época era considerado válido e legítimo. Por fim, Jesus apareceu aos 11 e os repreendeu, porque eles não tinham acreditado primeiro no que Maria Madalena tinha dito e depois né, não acreditaram, né, nos 2 discípulos que tinham visto a Jesus. Então, depois ele apareceu aos 11 e aí ele repreendeu, né, por eles não terem acreditado nos testemunhos. Então, não deram crédito ao testemunho, né? Percebe-se assim a necessidade mesmo dos discípulos mais próximos em crer sem ver. Jesus os repreendeu pela falta de fé e pela dureza do coração, mas também porque não tinham acreditado no testemunho daqueles que o tinham visto ressuscitado. Jesus, no entanto, os envia ao mundo inteiro para que proclamem o evangelho a toda criatura. Então, como os outros acreditariam em seu testemunho, né? Se eles mesmos custaram a crer, né? Precisaram vê-lo ressuscitado. Então, isso foi um alerta para que não desanimassem quando sentissem durante a missão a dureza e a frustração diante da rejeição, da proclamação da palavra e da ressurreição de Jesus. Então, que nós possamos seguir firmes e fortes, anunciando, né, dando testemunha do Cristo, né, que a gente possa seguir firmes e fortes, dando testemunho, né, do Cristo ressuscitado a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.